agradecer a oportunidade de estar aqui para falar dessas duas figuras que eu muito admiro, que foram meus amigos, Fauzi Maron e Jorginho Calheira. E aproveitando a oportunidade também para também agradecer ou elogiar também o projeto, né, de cultura e arte que está sendo desenvolvido, que cabe esse depoimento muito interessante. Então, falar de Jorginho, falar de Fauzi, é falar de um tempo vivido, né, um tempo maravilhoso, um tempo lindo, né, onde a gente teve muita fruição artística, né, muitas ideias, sensibilidade, criatividade, era o que não faltava. Foi um período, a década de 80 até 2000, mais ou menos esse período, né? Foi um período em que se produziu muita cultura, né, artística, devido a sermos essa geração de jovens, adultos, né, que estávamos à frente, né, das gerações anteriores da época, buscando solidificar a identidade cultural da arte daquele momento. Era nosso propósito. A gente não sabia muito o que era isso, mas era isso que a gente estava buscando. Então, Jorginho, Fauzi, eles eram já por si só, né, cada um, eles eram genuinamente artistas, né, autênticos, tão talentosos que nem precisaram passar pelo processo acadêmico. Seria muito legal se eles tivessem feito isso, até mesmo para a própria academia, iam ganhar muito com eles lá. Mas eles já traziam, eles eram criadores como a gente sabe que a criatividade não se aprende só na escola, né? A criatividade é algo que o sujeito traz com ele e a depender também do seu ambiente, das suas relações, né? Da sua cultura, enfim. E de trazer isso mesmo, né? Se a gente for pensar numa perspectiva também espiritual. Então, vou falar agora um pouquinho de Fauzi, né, para a gente poder identificar um e o outro, falar um pouquinho de Fauzi, depois eu falo de Jorginho. Então, Fauzi, mexendo pela memória, eu trago o seguinte, que Fauzi, ele surpreendeu na sua geração, né, ele se superou, né, pelo talento, pela habilidade, expressados nas suas esculturas, né, muito belas e compostas, né, de ideias concretas, abstratas, inspiradas, eu acho, né, pela natureza e pela cultura. Era a grande fonte de inspiração de Fauzi, eu acho, em que aparecem pessoas, né? A gente vê assim na arte dele seres humanos, né? Nascendo em um contexto de uma transfiguração daquele ser, ao mesmo tempo biológico, mas com a forma humana, né? E que nasce rompendo casulos, né? Se liberta de limites, né, impostos pela própria vida. Então, a cara dele isso, né? Ele também trazia uma leveza, né, de vidas, né, trazidas de uma forma até contraditória pelo peso do barro, da terra, né? Ele trabalhava com esculturas também. Então, todo o seu corpo, né, carregando para o mundo, um mundo oxigenado, né? Ele tinha essa coisa, né, de trabalhar com essa leveza e ao mesmo tempo com esse peso, né? Eu convivi com Fauzi durante um tempo, nós trabalhamos juntos, inclusive, né, num projeto da Casa da Cultura.
E também numa escola que eu trabalhei, uma escola Academos, Escola Arte Vida. Então nós trabalhamos juntos nesses dois espaços aqui em Piauí, que foram verdadeiras usinas, né, de arte. Nas vésperas do ano 2000, nós fizemos essa cultura juntos durante a gestão coletiva, em que ele foi coordenador do Departamento de Artes Plásticas e Visuais da Casa da Cultura de Piauí. E também, como eu citei agora, no Colégio Academos, durante as feiras, né, que aconteciam lá de estudos sociais, históricos, culturais. E a presença dele nesses dois espaços trouxe uma inovação, né, com as ideias da época, que ainda era pouco explorada, hoje já está mais conhecida, que era a questão de trabalhar a arte com sucatas, né, com o lixo, com aquilo que ninguém queria mais, que estava sendo jogado fora, o desperdício, né, do consumismo. Então, até mesmo como uma proposta de denunciar isso, né, esse consumismo exacerbado, e aí transformar essa sucata em arte também, em figurinos, em cenários, em adereços, né. Então, nessa época foi um encontro muito bonito, né, no ano 2000, especificamente nessa passagem do ano 2000, onde houve aqui em Piauí essa integração, ou essa interação, muito mais até uma interação do que uma integração, acho que muito mais uma interação entre a educação, a arte e a cultura. Então, o Fauzi foi assim o baluarte desse movimento aqui em Piauí, né? Ele contribuiu muito com a Casa da Cultura e com o município também. Nesse mesmo sentido, né, nesse mesmo toque, nesse mesmo contexto, mas em épocas diferentes, surgiu o Jorginho, né? Jorginho apareceu. E Jorginho, ele estava fora, ele é de Piauí, ele estava fora, então ele retorna a Piauí. Depois desse período aí de Fauzi, né? Foi o que eu consegui resgatar da minha memória. Mas sempre com aquele sentimento empático, né, de tentar resgatar na memória com sentimento essas duas pessoas. Então, o Jorginho, ele também é muito talentoso, né? É como se ele fosse atraído, né? Nesse momento, ele foi atraído por esses encontros, né? Ele retorna ainda muito jovem, né? Jorginho era mais jovem do que eu, Fauzi também, e eles saíram muito cedo de Piauí e retornaram depois, cada um na sua época. E talentoso, autodidata, né? Sua arte manifesta música, artes plásticas, artes cênicas, ele era multifuncional nesse aspecto, né? Multidimensional a arte de Jorginho. Esses atributos foram valorizados também, não só pelos amigos, pelos artistas, pelas pessoas que gostavam de arte, como também pela educação, né? Dessa vez, Jorginho, ele foi requisitado pela Rede de Educação Municipal de Piauí, né? Com muita arte, e para a alegria desses professores, ele articulou a história do Brasil, né, com a arte. Ele construiu praticamente uma ópera na rua, que foi um período que as escolas estavam levando às ruas, né, o desfile de 7 de setembro, trazendo a história do Brasil, e ele arrasou, deixou todo mundo assim encantado e apaixonado, sempre com aquele sorriso lindo dele, né? Então, eu arrisco dizer para vocês que Fauzi e Jorginho são almas gêmeas, vindos de um mesmo lugar, né? Andarilhos pelas trilhas urbanas, né? Inovadores, múltiplos, apaixonados, com emoções diversas. Eles ressonaram um sorriso, ora para mais, ora para menos, né?
para mais nas melodias em um e ora para a fúria no outro, né, que queria denunciar. Pelas deixas em algumas cenas marcantes no teatro e nos bailes da vida. Tudo isso dito pode ser contado também pelas imagens que eles deixaram gravadas. Obrigada. Um abraço em todos. Estou aqui nesse momento para falar sobre Fauzi, mas antes gostaria de me apresentar. Eu me chamo Beto, filho de Piauí, nascido e criado aqui, tenho 67 anos e gostaria de falar um pouco sobre Fauzi. Fauzi, nossa amizade nasceu de nossos pais, né, que já eram amigos e nos conhecemos desde criança. Enfim, Fauzi vinha sempre para minha casa, eu para casa dele, e eu desde criança que eu tinha aquela vontade de trabalhar com cerâmica, e eu fazia, no início o pessoal falava boneco de barro, mas aí eu fui crescendo, fui me aprimorando, fui fazendo estatueta, fui fazendo esculturas, enfim. E Fauzi me acompanhando, né? E Fauzi ficava muito curioso com os meus trabalhos. Aí um certo dia ele me perguntou se ele não faria o que eu estava fazendo. Eu disse, sim, claro, você pode fazer sim. Pega o barro e dê início para ver se dá certo. E aí ele fez. O primeiro não saiu como ele queria, né? Mas do segundo em diante ele foi se aprimorando, foi se aperfeiçoando e foi criando gosto pelo trabalho, né? Resumo, e aí foi se expandindo e fazendo trabalhos, só que ele descobriu técnicas que eu não tinha feito antes. Meus trabalhos eram assim, muito pesados, porque eu fazia o trabalho, ia trabalhando com as mãos, ia lapidando, dando formas, mas ele não, ele foi criando peça por peça e colando. E aí ele fez o trabalho ficar mais leve, oco. E daí começou a crescer cada vez mais, né? E cada trabalho lindíssimo, os trabalhos dele. Ele fez um trabalho chamado Gastro no Casulo, em uma temporada de arte e cultura que teve aqui. Ele fez várias temporadas de arte, mas em uma delas ele apresentou esse trabalho. Era um homem nascendo de um casulo. E aí ele sempre teve aquela boa vontade de arrebanhar pessoas que tinham talento para fazer artes, para trabalhar em teatro, trabalhar com arte, fazer escultura, artesanato, tudo, enfim, o que se tratasse de arte, ele se interessava. Era uma pessoa assim de generosidade muito, muito grande, era muito simples, gostava de andar à vontade, usava sandálias havaianas, podia estar em festa que fosse clube, fosse casa particular de amigos, pessoas com condições igual a dele. Os pais dele tinham uma condição muito boa, mas ele era simples demais, andava sempre de sandália, bermuda e sandália havaiana, não importava como ele estava vestido. Às vezes chegava até a estar com camisa amarrotada, às vezes camisa rasgada, mas de uma simplicidade que eu nunca vi igual. Mas de um talento enorme, não só na área de escultura, como também em violão, pintava, óleo sobre tela. E daí conheci Jorginho. Jorginho, através dele, que era parente também, Calheira, mas era Costa também. E aí conheci Jorginho, fiquei amigo de Jorginho. E Jorginho já era pessoa assim, um profissional. Ele cantava, tocava muito, tinha uma voz maravilhosa, voz muito bonita. E ele estava acostumado já com o público.
fazer shows, palco, né? Tinha uma desenvoltura muito grande para música, tinha um talento assim maravilhoso. Resumo, então eu me tornei amigo de Jorginho. Jorginho vinha para minha casa, às vezes quando estava aqui em Piauí, se hospedou algumas vezes. E era também um grande artista, ele pintava também, olhos sob tela. O irmão dele tem um talento maravilhoso, Journier, é coisa da família mesmo, pinta muito bem. Tem outra pessoa que eu gostaria de falar, Alvino Santiago, que hoje mora em São Paulo, é um grande amigo meu, trabalhou também nessas temporadas de arte com a gente. E teve uma peça que Fauzi fez, Ai Diz Mim, que essa peça foi um sucesso aqui em Piauí. Ficou em cartaz por alguns dias, depois foi para Conquista. Em Conquista entrou em cartaz novamente. E aí, quando ele retornou, ele estava indo para Salvador. E, aliás, ele já estava morando em Salvador, quando estava se preparando documentação para poder viajar para o exterior, que ele queria ir para o exterior e queria fazer exposição por lá. Foi quando aconteceu a morte dele. Mas se tratando de Fauzi, é falar de um artista, de uma pessoa simples. Eu acho que isso é bem do artista, ter aquela simplicidade, aquela naturalidade, aquele carisma pelas pessoas. Porque a palavra arte já diz, né? Eu acho que já dá para a pessoa sentir o que quer dizer arte, o artista. O artista, ele, em tudo ele vê uma arte. E ele gosta de aproveitar, de reciclar aquilo ali. E Fauzi foi o que fez aqui em Piauí. Em Piauí, ele resgatou muita gente que não era reconhecido, anônimos, né? Fez várias temporadas de arte e cultura aí no clube, e o Novo Tênis Clube, e trouxe muita gente para ali. Na gestão do prefeito, do ex-prefeito, lembrar aqui o nome, Hildebrando Rezende, deu um apoio muito grande a essa temporada de arte. Mas depois os outros prefeitos que entraram nunca deram assim apoio, o mínimo apoio a ele. E ele sempre buscava, ele cobrava, ia, mas o pessoal não dava, não ajudava, né? Então nunca se interessou pela arte aqui. Então ele preferiu ir para fora, levar o trabalho dele para fora. E eu me acomodei, fiquei aqui. Fiz meus trabalhos, fiz muitos trabalhos, inúmeros, mas na época de temporada de arte e cultura. Fora isso, eu parei. Aí não fiz mais. Hoje sinto vontade de pegar, porque hoje já estou aposentado, sinto vontade de pegar o barro e voltar a trabalhar, porque hoje eu já me sinto com tempo para isso, né? Pois é, meu irmão. Desejo uma boa tarde para todos vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostou, pode fazer alguma ressalva, alguma reclamação. E quero pedir que vocês ouçam esse vídeo até o final para conhecer a história de Fauzi. O avô dele foi um dos fundadores de Piauí. E é só.